É aí que mora o perigo, é aí que mora o risco. Aí que mora o perigo, é aí que mora o risco. É que vale a pena, vale o risco. O que é um arranhão pra quem tá no perigo? Obrigado. Muito boa tarde. Para você que tá me acompanhando agora, estamos para mais um episódio do nosso podcast. Excepcionalmente, teríamos hoje um convidado, o Coringa de Manaus, mas eu fui entrar em contato com ele agora e acabei que não obtive respostas. Mas eu quero agradecer de todo o meu coração pela falta de compromisso, Coringa, que você tem. Até porque eu duvido que se fosse um podcast, o Flow Podcast, ou o Podpah, ou qualquer um outro podcast que te desse dinheiro, você estaria agora aqui respondendo, conversando comigo normal. Que era uma coisa que eu deveria ter feito, te oferecido um Pix para motivar você a gravar comigo, assim como talvez o CM7 tenha feito com você. Até porque você precisa de dinheiro para poder ajudar sua avó. Eu não tô triste e nem ressentido por você não ter gravado comigo, Coringa de Manaus. Mas eu estou decepcionado comigo mesmo em poder acreditar mais uma vez em que alguém poderia participar desse podcast. Eu quero pedir desculpa, primeiro para mim, e pedir desculpa de você por você não ter cumprido aí o seu compromisso, mesmo que seja de forma remota. Muito obrigado. E se tratando de assunto como esse, existem muitos tantos outros por aí que se nega a participar de um convite só porque a pessoa não tem fama como eu. Como foi aquele cara da Kombi que também aceitou o meu convite, mas ele achou melhor gravar para a Rede Amazônica e para a Record do que para mim. Muito obrigado, eu não sei nem por onde que ele está agora. É o rapaz que tinha uma Kombi e ia viajar o Brasil e o mundo com a sua Kombi e ar-condicionado e tudo. Era uma Kombi bem bonitinha. Eu lembro que na época viralizou as fotos dele. E eu entrei em contato com ele, ele me respondeu e combinamos o dia e hora. E chegou no dia e hora, ele nem sequer deu ao trabalho de justificar. Muito obrigado aí que esse rapaz, que eu também esqueci o nome dele. Mas dentre tantos quantos já falharam comigo, tem ela também, a mais famosa, a Ruivinha de Marte. Sim, ela nem era famosa ainda como é agora. Entrei em contato com ela em todos os meios de contato, que segundo ela era a assessoria dela, por e-mail, por mensagem, por WhatsApp, e não obtive resposta de nenhuma delas. E que eu achei bem interessante, porque naquele momento eu achei que eu teria errado o e-mail, mas eu verifiquei e vi que não errei o e-mail. Era exatamente porque o meu e-mail não era tão significativo quanto o e-mail da Rede Amazônica, porque naquela mesma semana que eu fiz o convite, ela estava gravando para o programa Zapeando e gravou também para o Natan Balieiro, menos comigo, porque eu não sou tão relevante assim. Ruivinha de Marte, foi aí que eu peguei um ódio de você, porque a sua assessora, com toda certeza, eu tenho absoluta certeza que a sua assessora viu meu e-mail. Eu sinto dentro de mim que a sua assessora, que pelo que eu entendi é a sua irmã, leu o meu e-mail. E eu me apresentei, eu coloquei meus links à disposição para saber quem eu sou. Mas aí a sua irmã provavelmente falou: não, eu não vou oferecer minha irmã para esse cara. Prefiro para a Rede Amazônica. E tudo bem, eu faria o mesmo também. Mas pelo menos você poderia responder o e-mail se justificando e dando a mim uma esperança. E foi daí que eu peguei esse ódio pela Ruivinha de Marte,
que hoje se transformou em hater só. Muito obrigado, Ruivinha de Marte. Você é a prova, a sua assessoria é a prova da incrível irresponsabilidade que é. Se você não vai participar, pelo menos responda. Pelo menos responda. Se eu fosse um youtuber, se eu fosse alguém de sucesso, você teria pelo menos respondido, ou eu teria pelo menos aceitado o meu convite. Mas como eu não sou ninguém, eu sou só um filho da puta na internet, e eu sou julgado por isso, eu tô cansado. Juro pra vocês que eu tô cansado disso tudo, gente. Eu preciso de respeito. Eu preciso de respeito, gente. Por favor, me respeitem. Mas eu guardo isso com muito rancor no meu coração, porque no dia que eu for famoso o suficiente, vocês vão se fuder na minha mão, seus filha da puta. Você, Ruivinha, o Coringa de Manaus, deixa eu ver quem mais que foi. O Nicolas Júnior também. O Nicolas Júnior foi até simpático comigo. Ele aceitou meu convite. Quando eu entrei em contato de novo, também nem respondeu. Ele, na época, ele estava se recuperando aí de uma cirurgia. Mas também não me respondeu nunca mais. Também tu vai se fuder também, Nicolas Júnior. Quando eu for famoso demais, eu vou te convidar para minha festa. Quando chegar uma hora antes, eu vou te convidar. Eu vou dizer que não é preciso mais vir. Mas não se preocupa não, Nicolas Júnior. Eu vou te pagar. Até porque para você confirmar sua presença, eu vou ter que fazer a transferência, né? E é isso que eu vou fazer. Quando tiver uma hora antes, Nicolas Júnior, eu vou desmarcar dizendo que não precisa vir porque aconteceu algum problema. Mas não se preocupe, não vai ser preciso você estornar o dinheiro não. Eu vou fazer questão de jogar na sua cara quando eu pagar o restante, porque normalmente a gente paga metade e o restante do dinheiro quando o serviço estiver feito, né? Normalmente é assim, né? E nesse dia eu vou fazer o pagamento e colocar como mensagem no Pix. Isso aqui é pelo convite que você não veio no meu podcast. Todos esses... Eu tenho aqui meu caderno, se vocês pudessem um dia ver. Eu tenho aqui meu caderno do coisa. Meu caderno do ódio. Onde todos esses que ignoraram meu convite vão se fuder na minha mão. Porque quando você tem muito dinheiro, você pode falar o que você quiser. E quando você também é pobre, pode falar o que quiser também. Mas só que ninguém vai escutar você. Mas quando você tem muito dinheiro, você pode comprar mídia. E aí você vai falar o que você quiser. E eles vão vir tudo atrás de você. E é nesse dia que vocês vão se lascar na minha mão. Eu vou contratar também a Ruivinha de Marte para cantar numa festa. Quando chegar minutos depois, eu vou cancelar. E só eu também vou fazer o mesmo que eu fiz com o Nicolas Júnior. Vou pagar ela e na mensagem vai dizer: olha aqui, ó, chupa essa, vagabunda, por não ter respondido o meu e-mail de convite para gravar comigo. Toma isso aqui, ó. E muda essa tua assessoria aí, que essa tua assessoria é assessoria de merda. E assim eu vou poder ter minha vingança. Eu tô trabalhando, eu tô lutando para que um dia eu chegue a isso. O Coringa de Manaus eu não vou nem dar esse gostinho para ele, até porque é irrelevante. Mas pro Nicolas Júnior e pra Ruivinha de Marte eu vou fazer isso. Deixa eu ver quem mais aqui que não aceitou meu convite. Só por enquanto só essas pessoas aí. Então já fica aqui o meu recado para você. Quando eu fizer um convite, você tem que aceitar. Porque se você não aceitar, você vai vir para minha lista da vingança, para minha lista de ódio. E cada um vai ser diferente do outro, dependendo aí do quesito. Beleza? Bem, é o momento daquele momento da história de hoje, onde já é esperado por todos, né? Esse momento da história. E bem, a história de hoje ela não é tão diferente de tantas outras histórias que eu conto para vocês em todos os episódios. Eu tinha entre 15, 14, 13 anos mais ou menos quando isso me aconteceu. Eu andava de ônibus e não pagava, que até então eu já deveria pagar, mas eu usava de estratégias
milenares de como não pagar o ônibus. Só que nesse dia em questão não era bem o meu dia. Por quê? Porque nós estávamos no centro, eu e mais alguns amigos e amigas, e a minha vizinha, da qual eu tinha ali um certo tipo de paixãozinha por ela. A paixão que eu tinha por ela era tão grande que eu brechava ela quando ela tomava banho. E aí, eu entrei pela frente do ônibus e o motorista me deixou entrar no ônibus. Beleza. Só que elas não entraram no mesmo ônibus que eu. Elas entraram no outro ônibus. E eu queria ir no ônibus que elas estavam, porque eu queria estar com eles. E o que eu fiz? Eu fiz o que todo garoto apaixonado faria: descer uma parada antes e esperar o ônibus que elas estavam. E foi o que eu fiz. Eu desci numa parada e fiquei esperando o ônibus delas que vinham atrás. Eu fiz a parada, só que o motorista disse para mim entrar por trás. E eu falei, tudo bem. Eu entrei por trás. Só que o que eu não esperava era que eu iria pagar a passagem. E como eu iria pagar a passagem? Não sei. Eu não sabia. Primeiro porque eu não tinha dinheiro. Eu era simplesmente um adolescente liso. E foi aí que eu pude perceber que o motorista fez o sinal lá atrás porque ele sabia que eu já tinha idade para pagar. E quando eu tentei passar por debaixo da borboleta, o motorista lá de trás, não. E a cobradora meio que olhou assim, falei, com um olhar para ela e abanando o dedo dizendo que não. Eu não entendi, porque eu, na minha cabeça, eu me achava no direito de passar por debaixo da borboleta. E quando eu levantei, eu pude olhar por cima da borboleta, as minhas amigas rindo de mim. E eu fiquei meio que sem fazer absolutamente nada, porque eu não tinha dinheiro. E eu fiquei ali atrás sentado, meio que triste, e a cobradora me olhava de rabo de olho. E foi quando uma das minhas amigas foi com a cobradora e disse, olha, deixa ele passar. Ela foi interceder por mim, ela foi falar por mim. E aí a cobradora, naquele momento, ela estava mascando um chiclete. E foi quando ela falou, passa. E eu passei. Eu estava suando muito, envergonhado, suado. E eu sentei no cantinho e ali fiquei, até o ônibus chegar perto da minha parada. Eu entrei em casa, eu não conversei com nenhuma delas. E desde aquele dia eu passei quase uma semana sem querer vê-las, por causa da vergonha. E quando eu voltei à vida, voltei a andar na rua, elas olharam para mim e começaram a rir e apontar o dedo para mim. Porque elas ainda lembravam daquele dia, que para mim era uma vergonha, mas para elas era diversão. Essa é a história de hoje. Agradecer de coração a todos vocês que me acompanham no Spotify, no Google, na Apple Podcast. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu quero pedir de vocês mais uma vez para vocês aí mandar o link do meu podcast para alguém nos grupos de WhatsApp que vocês participam. Manda lá e pede para alguém, olha, assiste aí, que é legal, que é bacana. Muito obrigado e até a próxima.